Eu tenho 2 irmãos homens, né? Então eu sou a caçula. Então eles sempre jogam bola dentro de casa, na rua, e eu sempre fui junto. Então eu era a moleca de casa, né? A menina moleca. Com 13 anos eu tive uma lesão no joelho esquerdo. E aí eu acabei abandonando o futebol, fui mãe muito cedo, casei muito cedo. E na minha cidade, o futebol onde eu morava não era muito apoiado, né? Vim embora para Taubaté para trabalhar e estudar. Quando os meninos decidiram criar o Destemidos, eu falei assim, também quero criar o feminino. E aí a gente começou a trabalhar nisso. O futebol veio na minha vida muito cedo. Desde menina, né? Não vou falar pequeno porque eu sou pequena, mas desde menina sempre gostei de jogar com os meninos na rua. E eles sempre me apoiaram. Primeiro joga a gente no gol, né? Ah, você é menina, você vai pro gol. E aí depois eu fui jogando mais na linha, chutando bastante o chão. E daí nasceu o meu amor pelo futebol. Vamos dizer, com 8, 9 anos. Joguei em times aleatórios aqui da cidade, já joguei profissional também. E sempre encontrei com as meninas jogando contra. E aí depois a minha irmã voltou de lesão, jogando nas Destemidas e juntou com as minhas amigas. Eu falei, por que não me juntar com todas elas de novo e a gente fazer esse time crescer mais ainda? Foi pela escola. A gente tem aqueles campeonatinhos de escola e tal, aí foi surgindo. Aí eu conheci pessoas que gostou do meu trabalho na escola e tal. E foi crescendo. Eu conheci um professor que ele já morava perto de casa e ele sempre falava que que a gente ia ser atleta e tal. E a gente até brincava, né? Parece, não sei o quê. E foi onde que ele me apresentou o clube Taubaté. Aí foi aí onde surgiu que eu joguei desde a base até o profissional. Eu fiquei um tempo, depois eu comecei a jogar quadra. Profissional também pelo Taubaté. Aí eu joguei pro Taubaté, Ilhabela, Campos do Jordão, Pinda. Esse nome veio por causa dos meninos, mas para nós meninas é não ter medo de nada, sabe? Porque a gente sofre muito, né? As meninas sofrem muito preconceito nessa área do futebol. Nossa, mas você joga bola? Então é isso, é força, garra, não ter medo, ir à luta, pedir apoio. Quando a gente joga no profissional, a gente sonha em ter uma carreira, em ganhar um salário bom. E há uns 10 anos atrás não era isso. A gente só ralava, jogava. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Hoje em dia tem atleta que tem muito mais acesso, né, às coisas. E na nossa época não tinha tanto esse acesso. Aí foi aonde que eu comecei, também, né, a vida de adulto e tal, procurar outros anos. Aí foi onde que eu me afastei do futebol, dessas coisas. As meninas me chamou pra jogar, aí foi onde colocar no grupo, comecei a fazer parte. Aí tô aí, já faz o que? Acho que uns 2, 3 aninhos por aí, fazendo uma vestir na camiseta do time aí. Fui atleta profissional até 2011, mas iniciei a carreira de arbitragem em 2007. Comecei em Pinda, junto com as meninas que hoje são federadas e tal, e eu continuei jogando até que parei de jogar em 2011, fiquei só na arbitragem. Desde lá de trás, eu venho adquirindo esse conhecimento, essa responsabilidade com a arbitragem. Os pais ainda têm esse preconceito. Então, assim, se você vai jogar bola, você vai estar no meio de mulheres que têm uma opção sexual diferente. Então, eu não quero que você se relacione com ela. Eu acho que é muito preconceito, né? Que tipo, isso é pra homem, não é pra mulher. Não tem isso. Todo mundo pode ser o que quiser na vida, né? Então eu acho a diferença é essa. Tipo assim, isso daqui é pra homem, não é pra mulher. E não existe isso. O futebol é pra todos. Pra quem escolher a habilidade de querer jogar. Com certeza é uma carência muito grande, né? Que tinha principalmente no interior, nas cidades menores, pequenas. E a gente até tentou ver se conseguia fazer o amador masculino criar o feminino para ter junto, igual alguns lugares são obrigados a ter o feminino e o masculino para poder participar de alguns campeonatos. A Elaine, ela fez parte da minha diretoria, né, no meu segundo mandato, a Elaine Molica, e quando surgiu a Copa das Minas, não tinha por que ter um homem comandando. Então foi onde foi feito o convite para ela ser a coordenadora do departamento feminino, ser à frente ali, uma mulher mesmo ali. Então isso deu muito certo, ela ser a porta-voz, a mulherada na Copa das Minas. Quando eu entrei, a gente conversou, falei, nossa, Diego, bacana criar isso aí, porque tem muita menina que quer jogar bola e não tem a oportunidade. Quando a gente decidiu criar o campeonato, o que eu percebi para as meninas era a dificuldade de ter lugar para elas conseguirem treinar.
por conta da aceitação mesmo, de falar, nossa, mas agora tem feminino? Eu falei, a gente está tentando criar uma Copa, principalmente, porque a Copa das Minas é um dia, é curto. Quando eu vi as meninas lá, principalmente as que tinham essas obrigações extra, que era em casa, muitas lá têm filhos, tem a casa para cuidar, tem o trabalho que demanda de um bom tempo. Se elas forem jogar, participar de alguma coisa, elas não podem correr o risco, às vezes, de ter uma lesão, porque ia comprometer o trabalho ou os cuidados diários da casa. Alta demanda de coisas para fazer, para poder pensar nisso. Então, não entraria para elas como um trabalho também. Era sempre o lazer, então tinha que deixar ele para aquele tempo que sobrava. Tem essa mania de falar... Nossa, feminina, assim, principalmente que a gente vê muito nos lugares aí, não tem uma pia cheia de louça para lavar, sabe? Umas coisas assim que é muito ruim de escutar, porque a gente também tem o nosso lugar e a gente também tem direito de gostar e de ter isso como um lazer. Falta ainda bastante coisa, mas eu já sinto que já estão aceitando melhor e a gente está tendo mais espaço já de fala e de local em relação a campo, alguma coisa assim para jogos. Porque a gente percebe que ainda é muito baixo pelas pessoas que vão assistir os jogos. Hoje eles respeitam muito. Antigamente eles ficavam meio assim, mulher no futebol. Hoje eles pedem, manda ela. Porque nós conseguimos fazer com que eles tivessem esse respeito com a gente. Porque a responsabilidade é muito grande, né? E as mulheres não têm tanto esse contato igual os homens têm com eles. Então, eu venho aqui, faço o meu trabalho e vou embora para minha casa. Não tem aquele contato de amizade, né? É bem profissional mesmo. Então, eles gostam desse contato profissional. O futebol, para ele ser bem visto, as pessoas têm que ser vistas. Muitas pessoas, se você falar, não sabem quem são, porque não tem divulgação em relação ao futebol e a imagem delas mesmo. Daí só mostra as que estão sempre em ascensão, mas não mostra ali de baixo de onde começou, que, né, no terrão, por exemplo. Getúlio é uma pecinha para analisar. Então, a gente teve a instituição do Estado Novo e depois tem um outro período do último governo Getúlio Vargas. A gente vivia, que era o da democratização, digamos assim, mas eu acho que neste momento a gente vive numa sociedade autoritária, uma sociedade classista, uma sociedade reacionária, uma sociedade com valores muito circunscritos a este é o espaço e diferente disso não é aceito. A proibição do futebol amador naquele momento não era só um desejo do governo. A proibição do futebol feminino naquele momento é um reflexo da sociedade. Há 10 anos atrás, um pouco mais do que isso, você vê as declarações das meninas do futebol brasileiro falando, quer dizer, era uma coisa... Era mal visto, isso. Sabe quais eram os argumentos? Isso vai desfeminilizar a mulher. Isso não tem a ver com os gestos femininos. Quer dizer, inimaginável uma coisa dessa. Eu acho que o mais importante para todo mundo entender que assistir esse documentário é ver que essa resistência ao futebol feminino, que ainda existe, mesmo que a gente tenha avanços, vem de uma construção cultural muito poderosa. Tudo que a gente vive hoje de enfrentamento com relação a essa estrutura patriarcal tem construção nisso. Então, no final do século XIX, já se falava da mulher votar, da mulher participar, né? Já tinha a primeira mulher que foi eleita deputada federal. Então, esse movimento, isso não pode acontecer. Então, todos essas proibições, a gente está falando de futebol, mas a gente pode pensar em todas, que freiam esse avanço. Todas elas têm esse motivo, é frear o avanço de algum movimento que incomoda essa sociedade. Isso acontece hoje, em tudo que a gente vive. Essa falha, né, nessa linha temporal, né, que foi proibido o futebol feminino aí, mas hoje ele está hoje está em crescência ainda, não chegou no ápice, né, ainda eu creio que as mulheres estão brigando muito bem para isso, né? A Federação Paulista fazendo os campeonatos, a CBF também organizando aí os campeonatos femininos também, tem tudo. Aqui 2 anos teremos aí a Copa do Mundo aqui no Brasil, Copa do Mundo feminino. Então eu creio que 2027 aí vai ser o ano que vai ser o ponto-chave para virar realmente essa linha temporal aí aqui no Brasil. Nós somos resistência e a gente luta.
porque é difícil, mas é esse movimento que está quebrando todos esses paradigmas. Se a gente for fazer análises psicológicas detalhadas, né, aquilo que a gente vê em campo e tal, e justamente por ser esse espaço historicamente construído desse universo masculino, e aí o desafio da entrada do futebol feminino, percebe? Ele é um espaço de fragilidade. Essa é a grande contradição. Quando nós observamos a atitude dos homens nesse lugar, elas representam uma fragilidade do universo masculino absurda. Uma necessidade constante de autoafirmação naquele lugar. Aquela raiva que torcedores, às vezes, expressam coletivamente, né? Todos abraçados, xingando, uma brutalidade, às vezes, desmedida, entende? A forma em que alguns jogadores se referem aos outros são formas de uma tentativa de mostrar algo fálico, né? Usando uma psicanálise bem rasa, assim, agora. Mas fálico, é poder, é poder, é poder, é poder. Tanto é que quando você ouve alguns sujeitos falarem do futebol feminino, eles sempre vão atribuir ao futebol feminino elementos de fragilidade, para justificar que o futebol masculino é melhor. A fragilidade não é só feminina, a fragilidade também é masculina. Então hoje a gente está pensando que, a gente está esquecendo que o homem também é frágil. Mas a gente ainda vive, apesar de a gente ter tido avanços, acho que a gente precisa lutar por essa sociedade. Não, fragilidade é própria do ser humano. Então eu acho que a gente precisa começar a pensar na fragilidade de homens, de mulheres, dos seres humanos. Mulher não é frágil. Nem um pouco. Tem muita gente que acha ou tenta falar, mas não é. Ela pode se quebrar uma vez, mas ela se reconstrói a cada 1000 vezes. Então, nunca diga que uma mulher é frágil. Eu espero mais reconhecimento, né? Não precisa ser 100% igual masculino, não. Mas se a gente chegasse aí nos 50%, 60%, nós já estaríamos bem felizes. Eu sinto que nós estamos galgando isso, né? Estamos caminhando para isso. Mas está em passos muito lentos ainda. Eu espero ter mais espaço para o futebol feminino e para as novas gerações que tá vindo com tudo, que as criançadas aí tá bem forte aí. A gente podia estar falando de qualquer outro movimento de resistência social que também quer seu espaço, certo? Estamos falando de mulheres, isso sempre aconteceu. Então, se você for ver esse movimento e esses na década de 40, na década de 30, no final do século XIX, no início do século XIX, no final do século XVIII, você vai... Gente, final do século XIX, quando se falava da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma mulher fez a Declaração dos Direitos da Pessoa Humana. Né? Porque o homem e o cidadão. E a mulher? Até hoje, agora que a gente tem visto na televisão... Boa tarde a todos e todas, né? Eu não estou nem entrando nas questões de gênero, estou entrando nas questões... Pô, a mulher é protagonista. E ela é frágil ou não é frágil? Eu sou forte, sou frágil, eu sou o que eu quiser ser.